Queridos irmãos, queridas irmãs, em Cristo Jesus, a graça e a paz a todos vocês, da parte de Deus, nosso Pai, e também do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma alegria estar aqui para, mais uma vez, partilhar com vocês a palavra de Deus. Para mim é sempre um privilégio abrir e expor a palavra de Deus. Por isso eu gostaria de convidar você a abrir agora a sua Bíblia aí, onde quer que você esteja. Abra sua Bíblia comigo na carta de Paulo aos Colossenses. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3. Eu quero ler do verso 12 até o verso de número 17. Portanto, acompanhe comigo a leitura. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, dos versos 12 até o verso 17. Paulo vai dizer assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão. Também de longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum de vós tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também perdoai-vos. E, acima de tudo, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual também vocês foram chamados, em um só corpo, que essa paz domine em vossos corações e que vocês sejam agradecidos. Paulo vai prosseguir dizendo: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, e em toda sabedoria, ensinando-vos uns aos outros, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, com hinos e com cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça de todo o vosso coração. E ele vai fechar o verso 17 dizendo: e tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por obras, façam em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém, meus irmãos? Mais um texto das Sagradas Escrituras. E antes de eu expor aqui para você, mais uma vez, deixa eu lhe explicar aqui um pouquinho do contexto, do porquê Paulo escreveu essa carta. Muito bem. A igreja de Colossos era uma igreja que estava sendo ameaçada. Ela estava sendo ameaçada por ensinos que desviavam o foco de algo fundamental, desviavam o foco da suficiência de Cristo. Estavam sendo introduzidas filosofias humanas, práticas místicas e, principalmente, tradições legalistas dentro da igreja lá em Colossos. E tudo isso estava tentando contaminar os irmãos de lá, estavam tentando contaminar os cristãos. Então, Paulo, quando ele vai escrever essa carta, ele escreve com uma intenção de reafirmar a centralidade absoluta de Cristo na vida cristã. Para reafirmar que Cristo é suficiente para a nossa vida. Então, antes de nos ensinar como devemos viver, Paulo vai nos lembrar quem nós somos.
eleitos, santos e amados em Cristo Jesus. Tem uma citação de João Calvino em que ele diz assim, deixa eu me lembrar, a verdadeira piedade ela consiste não apenas numa mudança exterior, mas a verdadeira piedade ela consiste em sermos renovados interiormente pela graça de Cristo Jesus. É disso que Paulo vai tratar aqui, dessa suficiência de Cristo. É disso que Paulo vai tratar aqui. Então, o que esse texto nos ensina? O que nós podemos aprender com esse ensino? Em primeiro lugar, Paulo vai usar essa ideia da roupa. Então, primeiro, vista-se com a sua nova identidade em Cristo Jesus. Paulo vai fazer essa alusão sobre a roupa. Ele vai dizer, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, como santos, como amados, e de ternas misericórdias. Né? Então, o início da vida cristã, meus irmãos, não é uma lista de comportamentos que a gente precisa adotar, uma lista de regras que a gente tem que cumprir. Mas a vida cristã é uma vida de transformação profunda de identidade. Isso que nós precisamos compreender. Nós somos escolhidos por Deus, nós somos separados para Ele e nós somos profundamente amados por Ele. Essa, meus irmãos, essa é a nossa identidade. E essa identidade, ela vai exigir de nós uma maneira de viver. Não uma maneira de viver segundo as tradições, segundo as filosofias, mas segundo Cristo. Então, a pergunta não é apenas aquilo que você faz, mas a pergunta deve ser: quem você é? A maneira como você vive, ela reflete a graça que você recebeu de Cristo Jesus? Nós, muitas vezes, erramos nisso, achamos que devemos cumprir essas regras. Mas Paulo vai nos ensinar que nós precisamos refletir sobre as virtudes de Cristo nas nossas relações. Do verso 12 ao verso 14, Paulo vai dizer assim, olha, os revista de entranhas, de misericórdia, de bondade, de humildade, se revista de mansidão, se revista de longanimidade. Paulo aqui, meus irmãos, vai descrever vestes, mas não vestes naturais, mas vai descrever vestes espirituais que nós devemos usar. Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência. Virtudes estas do fruto do Espírito. E sobre tudo isso que nós precisamos nos revestir, são essas que devem ser as nossas roupas. Nós precisamos também nos revestir do amor. Ele que une todas essas virtudes. Ele que traz a perfeita harmonia entre todas essas virtudes do fruto do Espírito. Por isso eu quero te fazer um convite, examine aí a sua vida. Você tem se preocupado com as suas roupas ou você tem se vestido de Cristo diariamente? Olha, sem o amor, todas as outras virtudes, elas vão se tornar frias, elas vão se tornar vazias. Muitas vezes nós nos preocupamos muito em como nós estamos, mas precisamos nos preocupar em quem nós somos, qual é a nossa identidade em Cristo. No verso 15, Paulo vai nos ensinar que nós devemos deixar Cristo governar o nosso coração. Ele vai dizer, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. Não seja a sua ideia, mas seja a paz de Cristo. A paz de Cristo é ela, meus irmãos, que deve ser a autoridade final em nosso interior. Ela que deve decidir as nossas atitudes e as nossas emoções. Mas a paz que Cristo traz na sua palavra. Essa paz, ela é o resultado da reconciliação que nós temos
em Cristo. Essa reconciliação que Cristo conquistou na cruz. É ela que deve reger a nossa vida. Ela não deve reger apenas a nossa relação com Deus, mas ela deve reger também, meus irmãos, a nossa relação de uns para com os outros. Nós precisamos olhar para as Escrituras e nos moldar a ela. Se a paz de Cristo não está governando a sua vida, deixa eu te dizer uma coisa. Já está na hora de você se submeter novamente ao senhorio dele. Se a paz de Cristo, a paz que as Escrituras nos trazem, não são mais as evidências da sua nova vida, você precisa se submeter novamente a ele. Outra lição que eu aprendo é que nós precisamos permitir que a palavra de Cristo habite ricamente em nós. No verso 16, Paulo vai dizer isso. Habite ricamente ou habite abundantemente em vós a palavra de Cristo. Meus irmãos, a vida cristã, ela não é sustentada pelas nossas emoções. Ela não é sustentada pelos arrepios. Ela é sustentada pela palavra viva de Deus. É pela palavra de Deus que nós somos ensinados. É pela palavra de Deus que nós somos corrigidos, meus irmãos. É pela palavra de Deus que nós somos edificados. E é dessa palavra que flui em nós a verdadeira adoração. Paulo vai dizer, adore a Deus com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. Tudo isso deve nascer dos nossos corações que são moldados e saturados pela verdade das Escrituras, pela verdade da palavra. Deixa eu te perguntar, meu querido, minha querida, o que tem preenchido a sua mente? Olha, deixa a palavra de Cristo dominar os seus pensamentos. Deixa a palavra de Cristo alimentar a sua fé. Deixa a palavra de Cristo ser a sua única regra de fé e prática, o seu único condutor. No verso 17, Paulo vai fechar dizendo que nós temos que viver e fazer tudo para a glória de Deus. Ele diz, e tudo quanto fizerdes, seja por palavras, seja por ações, seja por obras, façam tudo em nome do Senhor Jesus. Paulo, meus irmãos, vai encerrar essa sessão do texto com um chamado que é abrangente para nós. Tudo na nossa vida, tudo, absolutamente tudo, meus irmãos, deve ser feito em nome de Cristo e deve ser feito para a sua glória. A gente não pode viver um dualismo, achando que nós temos vida secular e vida cristã. Não existem essas áreas neutras. Cada palavra e cada ação que nós temos, elas precisam, meus irmãos, revelar que nós pertencemos a Cristo Jesus, que nós pertencemos a Ele. Então, toda vez, antes de você agir sobre qualquer situação, faça uma pergunta. Faça a seguinte pergunta: isso vai glorificar o nome de Deus? Isso vai glorificar o nome do Salvador? Eu tenho certeza que se você fizer essa pergunta, muitas das suas decisões vão ser melhores do que as decisões que você está vivendo hoje. Meus irmãos amados, o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui nesse texto que a verdadeira espiritualidade cristã, que a verdadeira vida cristã, ela não se manifesta em eventos, ela não se manifesta em situações ocasionais, ela se manifesta na prática diária. É nos revestindo da identidade de Cristo, é refletindo o caráter de Cristo nas nossas relações do dia a dia. É deixando que a paz de Cristo governe o nosso interior. É saturando, e pensei nessa palavra aqui, saturando, é como se fosse um médico ali fazendo um curativo. É a palavra de Deus saturando a nossa vida.
todos os dias, porque só assim nós podemos fazer tudo para a glória de Deus. Olha, que o Senhor nosso Deus, pelo seu Espírito Santo, nos capacite a viver todos os dias de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.